Olá pessoal, paz do Senhor. Pediram-me para que falasse sobre livre-arbítrio, tá? O arbítrio, ele é livre. O arbítrio é livre. O ser humano tem capacidade de escolha, tá? Então, primeira coisa, desde que a gente nasce, nós não temos uma certa capacidade de escolha. Por exemplo, ninguém escolhe qual aparência vai nascer, ninguém escolhe qual cidade, ninguém escolhe ninguém escolhe nem se vai nascer. A gente sabe disso. Então, em certo grau, nós não temos essa liberdade. Muitas coisas são colocadas e a gente tem que aprender a conviver com isso. Se é a condição social, se você é rico, se você é pobre, quem que escolhe isso? Ninguém, tá? Porém, depois que você cresce, você tem certo grau de liberdade, que é o quê? Você pode escolher com quem casar, você pode escolher com qual profissão seguir, que cidade você vai morar, você pode fazer certos tipos de escolha, tá? Porém, o homem é totalmente livre? O homem é totalmente livre? Não. Por quê? A gente acredita, os cristãos acreditam em uma doutrina chamada depravação total, que mostra que o ser humano está caído. Eu nem preciso explicar muito isso aqui, porque todo cristão tem que saber essa doutrina, que é o seguinte: o ser humano, lá no jardim, em Adão, a raça humana toda caiu. E se a raça humana toda caiu, ela está distante de Deus. Isso aí você pode procurar lá em Romanos capítulo 3, dos versículos 10 ao 18. Está aí em toda a Bíblia. Davi falou sobre isso. Está escrito lá, se não me engano, em Isaías, que o coração é enganoso, é perverso. Jesus mesmo disse que do coração que saem todos os maus desejos. Tá? Então, a doutrina da depravação total mostra que o ser humano está caído. Agora, deixa eu explicar uma coisa. Quando a gente fala da doutrina da depravação total, isso não significa que o ser humano não possa ter alguma consciência de Deus. Isso não significa que o homem é o próprio Satanás, que ele faz tudo de ruim, que ele é tão mau quanto possa ser. Não é isso, tá? Então, pessoas caídas, mesmo assim, podem fazer coisas boas? Podem. Tá? Agora, tem uma coisa que o ser humano não pode escolher, que é, por livre e espontânea vontade, escolher a Deus. Então, nesse caso, ele não é livre. Ele é escravo daquele que o faz ser escravo, que é o pecado, a natureza adâmica, a natureza pecaminosa. Então, nesse sentido, o homem não é livre. Tá? E as diversas correntes teológicas que falam sobre isso mostram. Tá? Existe uma corrente teológica que mostra que o indivíduo, para escolher a Deus, primeiro ele é transformado, ele é regenerado, depois ele crê, né? E aí ele nem escolhe Deus, ele logo é regenerado, depois ele crê e é salvo. Tá? Então ele não pode escolher a Deus, Deus tem que transformá-lo e ele é salvo. Existe uma outra corrente teológica que diz que o indivíduo ele recebe da graça de Deus e a graça o habilita a escolher. A graça de Deus o habilita a escolher Deus. Ou seja, ele é feito livre pela graça. Alguém que está lá nos seus delitos e pecados, então a graça de Deus, através de pregação, de algum meio de graça que Deus utiliza, vai lá e o habilita a crer, o habilita a escolher. Tá? No momento que ele está lá no mundo, a graça de Deus, através da pregação, de um louvor, de alguma coisa, vai até ele e abre os seus olhos, abre o seu entendimento, e ele reconhece. E quando ele tem essa iluminação, ele pode escolher entre Deus ou não. Tá? Então, a primeira aqui são os calvinistas, acreditam dessa forma. Essa outra já são os arminianos. Acreditam que o indivíduo primeiro ele crê, depois ele é salvo. Mas para que ele creia, ele precisa de uma iluminação do Espírito Santo de Deus. Os calvinistas também acreditam que o ser humano não pode ir a Deus sozinho. Deus é que tem que pegar e trazê-lo. Tá? Então, assim, em certo sentido, nós temos uma capacidade ainda a natureza caída, de ter uma consciência de Deus, fazer algumas coisas boas, mas de escolher Deus por nossa livre e espontânea vontade, nós não temos essa capacidade. Só o ser humano que já foi aqui feito livre pela graça, como dizem alguns, ou o ser humano regenerado, como dizem
outros, tá? Mas o homem só é livre de verdade, só tem o verdadeiro livre-arbítrio quando ele é regenerado, ele é salvo por Jesus Cristo. Aí ele é livre de verdade, tá? A gente sempre costuma dizer que os únicos livres que tiveram verdadeiro livre-arbítrio foram Adão e Eva antes da queda e Jesus. Viveram sem pecado, poderiam escolher aquilo que eles queriam, tá? De resto, toda a raça humana está caída em delitos e pecados. Espero que vocês tenham entendido isso e a gente volta depois com um novo vídeo.